Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero exaltar o Senhor com o Salmo 116. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 116. Amor e gratidão com Deus pela sua salvação. Aleluia. Salmo 116, verso 1 a seguir. Diz assim a palavra. Amém? Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda ao simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor. Pode se assentar, exaltando, glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui o salmista, ele está rendendo graças ao Senhor pela salvação, porque ele passou por momentos difíceis, aonde ele pensou que a morte iria tragar a sua vida. E ele estava ali certo e convicto na palavra do Senhor, acreditando que o Senhor era aquele que fazia com que as suas misericórdias renovavam sobre a vida dele. E bem verdade é que a palavra do Senhor diz: se não for as misericórdias do Senhor, o nosso inimigo, ele nos engoliria vivos. E às vezes nós passamos por momentos onde a gente pensa: Senhor, eu não vou conseguir sair dessa situação. Eu olho para um lado, olho para o outro e não vejo saída, não vejo solução. Mas aqui o salmista, ele está aqui convicto, confiando a sua vida ao Senhor. E ele tinha certeza que o Senhor estava livrando a alma dele da morte, livrando os olhos dele das lágrimas e livrando também os seus pés da queda. O Senhor estava ali o sustentando em todo o processo em que ele passou. E a gente sabe que em alguns momentos da vida, quando ele esteve aqui na terra, ele passou por esses momentos difíceis, aonde ele mesmo diz ali que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria, porque ele sabia em quem estava a sua confiança, em que ele tinha depositado ali a sua vida. E por isso ele não se hesitava em falar com o Senhor, ele falava com o Senhor aquilo que ele estava vivendo. Senhor, olha, eu não estou bem. Senhor, eu estou aflito. Senhor, eu estou passando por esse momento difícil. Senhor, inclina para mim os teus ouvidos, eu estou invocando o seu nome, porque eu sei que os cordéis da morte estão aqui me cercando. E não será diferente na minha e na tua vida. Fale para o Senhor aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo. Por mais que você possa pensar assim: mas Deus, ele sabe de tudo. Sim, Deus, ele sabe de tudo. Mas Deus também requer que nós venhamos detalhar aquilo que está passando dentro de nós. E nós precisamos falar com o nosso Deus. Deus,
Aqui nessa área eu preciso que o Senhor mude. Aqui nessa área eu preciso que o Senhor entre, que o Senhor transforme, que o Senhor faça alguma limpeza, alguma transformação, que o Senhor faça alguma mudança. E você tem que demonstrar para o Senhor que você precisa dEle, que você é dependente dEle, que você não consegue andar sem Ele, que você não consegue viver sem Ele, e que se você está respirando nesta manhã é porque Ele te concede o fôlego de vida. Então não se limite, fale para Deus aonde está doendo, aonde está machucando, aonde está difícil, aonde está insuportável, porque Ele vai entrar com a provisão, Ele vai vir com o socorro, a ponto de você dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Porque você vai olhar para um lado e para o outro, e você vai ver a resposta de Deus, você vai ver a mão de Deus ao teu favor, e você vai se encontrar tão grato, tão agradecido, que você não terá o que fazer para você exaltar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará. Então, nessa manhã, que o nosso coração se encontre agradecido por tudo que Deus, Ele representa na minha e na sua vida. Mas nós não cansemos de dizer como está verdadeiramente o nosso coração, porque Ele nos sonda, Ele nos conhece. Antes de proferirmos qualquer palavra, a palavra do Senhor diz que Ele já sabe, mas Ele quer nos ouvir. Então abra a tua boca, fale com Ele. Se você tem alguma queixa, apresente para Ele alguma situação impossível que você não pode fazer. Hoje está iniciando essa semana e talvez você está com algo aí que para você é impossível de resolver essa semana. Ele está esperando você falar para Ele, você relatar para Ele, porque Ele já tem tudo preparado no céu. Mas é necessário nós atrairmos o céu para a terra. E a chave de atrair o céu para a terra ainda continua sendo pelo meio da oração. Glória a Deus, aleluia. É confiar, entregar o controle nas mãos desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Neste momento nós estaremos, ouvindo o nosso pastor, que será o canal de Deus para transmitir a palavra ao nosso coração. Eu queria pedir a nossa irmã Luciene que viesse aqui e orasse. Em nome de Jesus, fizesse essa oração. Amém, queridos? Exalte o Senhor com as suas palmas. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, ó Pai, viemos te apresentar, ó Pai, a vida de cada um aqui presente nesta manhã, Senhor. Que teu Espírito Santo, Pai, venha bradar fortemente através dessa palavra, Senhor. Que o Senhor venha usar a vida do pastor, ó Pai, como canal de bênçãos para cada um aqui nessa manhã receber o melhor da parte do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai. Aleluia! Glória a Deus! Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos estar vendo a palavra do Senhor no livro do profeta messiânico Isaías, amém? Capítulo de número 6. Eu quero perguntar aqui nessa manhã, quem tem chamado aí? Quem tem chamado? E eu quero fazer outra pergunta, aonde está o teu chamado? Amém? Vou deixar um pontinho de interrogação aí na cabeça de um por um aí, ó. Glória a Deus. Tem como título, O Chamado de Isaías. Glória a Deus. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 1 a seguir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus ossos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E chamavam, e clamavam, uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram
com a voz do que chamavam, de clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Como ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo. Palavra do Senhor. Amém? Posso assentar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor? Eu quero iniciar essa palavra tornando a perguntar para os irmãos nessa manhã: qual é o seu chamado? E aonde está o seu chamado? É forte, hein? Amém? Eu vou começar abrindo parênteses aqui e vou me colocar. Amém? Irmãos, outrora estava eu ali, né? Curtindo as baladas, curtindo a minha vida, né? Achando que estava fazendo bem. Para mim mesmo. Muito pelo contrário, eu estava destruindo a minha vida. Um belo dia, uma profecia sobre a minha vida, que estava vendo uma Bíblia aberta e uma bola de fogo sobre a minha cabeça. Eu fiquei pensativo com aquilo. O que será isso? Aí procurei entender o que é a Bíblia aberta. É você pregar o Evangelho. Tranquilo. Dias foi se passando, anos foi se passando. Outras profecias sobre a minha vida. Você vai ser um pastor. Eu? Pastor? Oi, irmãos. Parecia que eu fazia igual aqueles vídeos de filme, sabe? Quando você some. Eu escorregava igual quiabo. Irmãos, se Deus tem um plano na tua vida, passa o tempo que passar, vai se cumprir. Vai se cumprir. Vocês estão entendendo a pergunta que eu iniciei com vocês? Qual é o seu chamado? Imaginava nunca Deus estar aqui hoje, pastoreando. Às vezes acho que a gente está tão longe, né? Está mais perto que você imagina. Ei, a palavra do Senhor é bem clara, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu creio que tem escolhido aqui nessa manhã. Vocês são escolhidos aqui nessa manhã. Amém? Mas tem que crer. Tem que crer. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer acerca de Isaías, que ele teve uma visão. E nessa visão, irmãos, olha só o que aconteceu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as obras do seu manto enchiam o templo, e os serafins estavam acima dele, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas no primeiro momento aqui, irmãos, quando Isaías
ele questiona o Senhor: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, e estou no meio do povo de lábios impuros. Sabe o que eu aprendo aqui? Irmãos, não importa a circunstância, não importa o ambiente que você está, se Ele te escolheu, você está escolhido. Se é para você fazer diferença no meio dos teus, você vai fazer diferença no meio dos teus, porque você é um escolhido. Está entendendo o mistério? Amém? Às vezes não olha para você, não pode dar nada, mas aquele ali, aquela ali, ei, quem te justifica é Deus. Fale o que falar, quem te justifica é Deus. Quem te capacita é Deus. Quem te levanta é Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o anjo do Senhor pega uma tenaz e vai lá e pega uma brasa viva e toca nos lábios de Isaías. E sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Essa tenaz com a brasa viva. Essa brasa viva é quem? Quem que vocês acham que essa brasa viva é para vocês? Não. É o próprio Deus. E o próprio Deus tocando em nossos lábios. Assim como tocou nos lábios de Isaías, veio a purificação. Está entendendo? Sabe por que eu entendo aqui? Irmãos, é para nós pregarmos as boas novas do Senhor. Por mais que esteja à deriva, mas temos que pregar as boas novas do Senhor. Por mais que pareça que o vento está ao contrário, temos que pregar as boas novas do Senhor. Porque a purificação está sobre a minha e sobre a vida de cada um de vocês aqui nessa manhã. Amém? A purificação está sobre as nossas vidas. Irmãos, e eu quero me identificar nessa manhã do chamado que Deus tem para a minha vida, assim como eu quero que você se identifique nessa manhã do chamado que Deus tem para a vida de vocês. Sei que não é fácil, não é. Mas eu creio e acredito que vocês não vão ficar de braço cruzado, não. Amém? Vocês vão arregaçar a manga aí e tocar o barco. Mas eu pergunto para você nessa manhã, você acha que o inimigo vai querer? Que você fica cochilando? Não. Lógico que vai, aí. O inimigo vai querer que você cochila mesmo, aí. Vai te colocar cansaço, vai te colocar sono. Por quê? O evangelho está sendo pregado. Mas Deus é tão fiel, tão justo, tão verdadeiro, que levanta um para te acordar. Para te colocar de pé. Amém, irmãos? Sei que os dias não são fáceis. Os pratos estão aí fora aí, ó. Irmãos, está aqui minha esposa, já conversei com ela. Eu virava à noite e não me dava sono. Agora quando eu vim para a igreja, vai me dar sono por quê? Eu saía da rua às 5 da manhã para pegar serviço 6 horas.
Ei. Saía da rua 5 da manhã, aceso, mais que vagalume. Aí beleza, quando chegava no trabalho, o senhor não vinha. E aí? Agora quando vem adorar o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, sai de mim, Satanás. Amém? Irmãos, esse é o momento de a gente nos despertarmos, de buscarmos a face do nosso Deus. Porque a palavra do Senhor é bem clara: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Ele está perto, irmãos. Temos que buscar a face dele. Não temos que renunciar ao nosso chamado. Isaías tentou escorregar aqui, mas não teve jeito. Deus tinha um chamado para a vida dele, para pregar para aquele povo, o qual ele habitava no meio daquele povo. Irmãos, Deus tem um chamado para nossas vidas. É chamado. É chamado, irmãos. É pregar as boas novas dele. Irmãos, nossa, meu Deus, se você for olhar a carne, meu Deus, eu não vou pregar mais não. Para ele ali? Prego não. Mas e aí, irmãos? Se Deus está mandando, como é que você vai fazer? Você vai contra a vontade do Senhor? Ah, se eu pudesse, eu metia o pé nele. E aí? Está pregando as boas novas do Senhor? Amém. Eu não estou te vendo não, mas papai tá. E aí? Volto a dizer, irmãos, o mundo tem prato demais para oferecer. Você come se você quiser. São escolhas, né? Não é como o senhor tem falado sobre escolhas, né? Mas você também tem a escolha de dizer não. Você também tem o direito de renunciar aos pratos que não convêm para ti. São escolhas. Aí eu pergunto para você: você prefere a melhor parte ou a pior parte? É lógico que nós vamos querer a melhor parte. Sim ou não? Nós vamos querer a melhor parte. Mas essa melhor parte, irmãos, tem que estar na visão do Senhor. Porque aí é fácil demais, aí. Você vai querer a melhor ou pior? Mas eu não sei qual é a melhor que você vai querer, ué. Será que é a vontade do Senhor para a tua vida? Amém, irmãos? Primeiro ela na minha casa. Aí. Cadê ele? Você está entendendo, irmãos? É muito sério. Não sabia nem por onde passava uma baqueta. Sabia. A glória de Deus, hoje está tocando bateria. Sabia, nem para onde passava a baqueta. Pai, o que é isso? Teve alguém para ensinar? Teve, lógico. Ensinou o primeiro passo. Quando você tem o primeiro passo, aí você começa a andar. E com o Senhor não é diferente não, Ele te toma pela mão direita se você dá o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, você começa a andar. E Ele te capacita. Ele te honra. Assim como tem honrado. Só que isso não pode ficar só por aqui, não. Deus é tão lindo que o dom dele é gratuito.
É só você levantar o dedinho, eu quero, e permanecer, que Ele te dá. Né, criançada? Se eu pudesse chegar assim e falar para você assim, mas eu não posso, mas é o Senhor que fala. Já está tudo escrito lá, ó. Assim, sim, sim, sim. Mas eu acredito que a vontade de Deus é perfeita e agradável sobre a tua vida. Amém? Hoje você não pode estar entendendo o que o pastor está falando com você, mas lá na frente você vai entender, quando você estiver mais madura, com entendimento mais avançado. Realmente o pastor falou. Sabe por quê? Porque Deus é na tua vida. Tá entendendo? É Ele que te sustenta. Você está com quantos anos hoje? 11 anos? 12? Está começando a caminhar. E hoje eu te falo, escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Escolha estar na presença dEle. Escolha estar com Ele. Tá bom? Porque se tiver algum vazio aí, Ele preenche o vazio. Tá entendendo? Ele preenche. Porque Ele é fiel. Porque se Ele te promete alguma coisa, Ele cumpre. Mas é no tempo dEle. Tá bom? E se permitir o Senhor, a gente vai acompanhar o seu crescimento aí. Mas eu creio na presença do Senhor. Envergonhados e confundidos ficarão adversários sobre a tua vida. Tá bom? Porque você tem uma família. Tá entendendo? Você tem uma família. Não sei porquê, mas o Senhor me direcionou até você para estar te falando isso. Mas em parte eu entendo porquê. O carinho que Ele tem por você e pela sua família. Tá entendendo? Obedecer mamãe. Tá bom? Tá entendendo? E eu tô aqui para te ajudar. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor? Irmãos, pensa em um que não gostava de crente nem a. Era eu. Passava aqui, eu pulava lá. Deus é tão livre. Igualzinho. Irmãos, tá aqui, ó. Andava com um garrafão de cachaça debaixo do braço. Sim ou não? Quantos e quantos litros de um tal de drink ideia, sei lá. Aí, drink joia. Joia pro capeta. Agora eu pergunto para vocês, irmãos. Amém. Agora eu pergunto para vocês, você acha que o inimigo fica satisfeito? Acho que não, não fica satisfeito. Irmãos, ó, acho que mais ou menos 200 litros desse negócio ali, não. Parecia que fazia coleção. Aí quando aceitou Jesus, o Senhor fez morada. E o que o Senhor fez? Me dividiu tudo. Aí eu pergunto para você, aonde fica o primeiro amor? Você pode ter seu momento de bebida, mas você teve um encontro com o Senhor. E sabe o que o Senhor te fala nessa manhã? Volta ao primeiro amor.
volta àquela essência em que o Senhor pegava os seus netos, pegava a minha esposa e juntamente eu ia para a igreja, a pé. O Senhor é o exemplo e tem que continuar a ser o exemplo. E aí? Aí eu te pergunto nessa manhã, aonde fica o primeiro amor? De lado? É essa vontade. É meu pai, mas hoje eu vou chamar de Joaquim, que eu sou o pastor dele. Sim ou não? É a vontade de viver, de crescer na presença do Senhor, que tem que estar implantada dentro sobre a tua vida, a cada dia. O que passou, passou. Vida longa. Sacode a poeira e siga em frente. Esse despertamento o Senhor está trazendo para a tua vida nessa manhã. Nessa manhã. Nessa manhã. O que passou, passou. Vida que segue. Com Jesus, com o nosso Deus. Só acho que eu não estou sentindo falta, não. Aí eu entendo lá, Senhor, por que essa palavra hoje? Chamada. Aí veio o Senhor na minha mente. Não que o Senhor não esteja falando com todos, amém? Mas veio o Senhor na minha mente. O Senhor está sentindo falta da sua caminhada, da sua entrega. Ele está sentindo falta. E te fala nessa manhã: volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado para você, há tempo de chorar. Sonhos, volte a sonhar. Volte a sonhar. Está entendendo, Joaquim? Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado para você, aquele errado que está na sua vida, Ele te faz acertar nessa manhã. Mas você tem que crer. Você tem que querer. Por mais que seja o contrário sobre a tua vida, ele se torna possível na tua vida se você crer. Não é ficar esfregando o banco, não. Não é ficar esfregando cadeira, não. É te colocar de pé e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Está entendendo? E nessa manhã a purificação está chegando sobre a tua vida. Eu creio que a purificação está chegando sobre a tua vida. É mente de Cristo. É mente de Cristo. Muitos podem até te julgar. Muitos podem até te falar por trás. Mas tem que ver o Deus que o Senhor serve. Tem que ver o Deus na sua vida. Está entendendo o recado? Está entendendo o mistério? Seja livre. Livre para voar. Livre para adorar a Deus. Livre para buscar a presença de Deus. Porque quem está te pedindo não é a sua esposa, não é seus netos, não é os irmãos, e sim o Senhor mesmo.
e sim o Senhor mesmo. Rompe as barreiras, rompe os obstáculos no Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Irmãos, para chegar onde eu cheguei aqui não foi fácil não, foi escolha minha? Não foi. Mas se o Senhor me escolheu, eu peço a Ele a cada dia para me dar força, para estar cuidando de vocês. Peço a Ele a cada dia que venha me sustentar para cuidar de vocês. Irmãos, vocês não têm noção, vocês não têm a dimensão do carinho que Deus tem por cada um de vocês. Em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas lutas, em meio às nossas provações, tribulações, Ele está ali para nos honrar, nos sustentar. Eu tenho o costume de dizer que no momento que você for chutar o balde, não chuta não, que você vai machucar seu pé. É porque aquele balde não é para ser chutado. Porque Deus não vai te dar um fardo que você não suporte carregar. Não, mas esse fardo está tão pesado, aqui, não pede aí para tirar não, só pede aí para deixar mais leve. Que você suporte carregar. Eu pergunto aqui nessa manhã, tem alguém segurando fardo pesado aqui? Tem? Tem que ser sincero, hein? Amém. A partir de hoje, pede ele para colocar esse fardo leve, para a senhora carregar. Já está sentindo mais leve? Glória a Deus! Você está entendendo, irmãos? Está pesado? Pede ele para colocar mais leve. E ele vai colocar mais leve, porque o jugo dele é suave. Irmãos, às vezes você entra por aquelas portas ali arrastando. Meu Deus, mas como está pesado. Eu não vou suportar, eu não vou aguentar carregar mais. Mas o Senhor é tão fiel. Toma, filho. Pega esse aqui, é mais leve. Você vai suportar carregar. Vocês estão entendendo o mistério aqui nessa manhã? Aquilo que está pesado sobre a tua vida, o Senhor nessa manhã está tornando leve, para que você venha suportar, carregar, para que você venha sustentar e romper, em nome de Jesus. Eu quero finalizar aqui com os irmãos no livro de Isaías mesmo, capítulo de número 41, versículo de número 10. Olha o que o Senhor diz para mim e para você nessa manhã: não temas, pois eu sou contigo.
Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, e te sustentarei com a destra da minha justiça. E olha mais, envergonhados e confundidos serão todos que enrevescem contra ti. E vamos lá no 43. Acharam aí? Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creias, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, de quem eu sou Deus. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ainda que houvesse o dia, eu sou. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Ei, se Ele te prometeu, Ele cumprirá. Se Ele te prometeu, Ele cumprirá. Ele só pede para você confiar. Confia nele. Confia nele. E para finalizarmos, Isaías pregou as boas novas para aquele povo. Ele foi obediente, assim como nós temos que ser obedientes. Se mandar você ir, você vai. Prega para ele, pega para ela. Senhor, mas será que é mesmo? Só prega, só fala do amor. Amém? Não falou do amor do Senhor para mim? E para a glória de Deus, hoje estou aqui. Porque teve a minha mãe e teve a minha esposa que investiu em mim. Acreditaram no meu chamado. Assim como eu louvo a Deus sobre a vida de cada um de vocês que acreditaram no meu chamado. Assim como eu quero acreditar no chamado de cada um de vocês e dizer que vocês são capazes, sim. Amém? Se coloque de pé. Pai, eu te glorifico. Pai, eu te exalto. Pai, eu te louvo, meu Pai, por cada vida aqui, meu Pai. Aqui presente. Aqueles que não puderam comparecer, o Senhor sabe do motivo. Pai, que o Senhor venha estar honrando, meu Pai, de uma forma poderosa, meu Senhor dos Exércitos. Ô Pai, assim como eu creio, meu Pai, no chamado que o Senhor tem em vidas aqui nessa manhã. Pai, que o Senhor venha a cada dia fortalecer esse chamado na vida de cada um. Ô Pai, que eles venham exercer o chamado que o Senhor tem na vida deles, meu Senhor dos Exércitos. E como ministro do Teu Evangelho, meu Pai, eu profetizo toda sorte de bênção sobre a vida de cada um aqui nessa manhã. Pai, que todo impedimento caia por terra, que toda barreira caia por terra, Senhor. Honra, meu Pai, sustenta os Teus filhos a cada dia, meu Pai. Por mais que pareça estar difícil. Ô Pai, o Senhor tornará fácil, meu Pai, na caminhada dos Teus filhos. Porque o Senhor sustentará, honrará a cada um conforme o Teu querer e a Tua vontade, meu Pai. Meu Deus,
porque eu sei que o Senhor sonda a mente e o coração do teu povo. Por isso eu te peço, meu Pai, que todo pensamento que não provém de ti nessa manhã caia por terra. Pai, que o Senhor venha dar pensamentos férteis para cada um nessa manhã. Que haja gozo, que haja paz, que haja alegria, que haja harmonia sobre a vida de cada irmão aqui, sobre o lar de cada irmão aqui nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Te agradeço, meu Pai, certo da vitória, não só hoje, mas para todo sempre, que todos dizem, amém. Aplauda, Senhor.